plenitude do Espírito Santo e da capacidade, não para ficar dando show na igreja, nem para fazer espetáculo, porque muita gente gosta de fazer espetáculo, dando show, aquela coisa toda. Batismo no Espírito Santo não é para isso. Porque o texto diz: e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunhas vem de uma expressão grega conhecida como martirel. Mártir, traduzido como testemunho. Essa palavra testemunha, na nossa linguagem, fica um pouquinho fraca, porque a testemunha é aquele que vai testemunhar aquela coisa, mas no original significa estar disposto a morrer pela causa, estar disposto a ir à morte pela causa. Quando você estuda Dr. Justo Gonzalez, A Era dos Mártires, edição editora Vida Nova, A Era dos Mártires, ele tem uma série de 10 volumes de história da igreja. Eu tive um professor uns 40 anos atrás, 50 anos, faz tempo, hein, que dizia para mim o seguinte: o pastor que não conhece a história da igreja é um pastor aleijado, porque você tem que ver que Deus age na história, Deus trabalha na história, Deus não está preso, Deus não está enroscado no tempo. E incentivo-os, depois de ler a Bíblia pelo menos 10 vezes, estudar a história. Estude história, navegue na história, veja as ações do Espírito de Deus na história. Estude o primeiro século, segundo século, terceiro século, coisa maravilhosa. Quando chegar no século 10, 11, você vai ver, do século 10 ao século 13, foi a pior época da igreja, a época das trevas profundas, do papado, da crise, algo extraordinário no sentido ruim, até que Deus levanta os ícones, tais como, por exemplo, Francisco de Assis. Se eu fosse católico, eu era franciscano. Eu fui visitar a cidade de Francisco de Assis, hoje virou uma idolatria pura, mas aquele homem era um homem extraordinário. Ele tentava a reforma dentro da igreja, porque naquela ocasião não existia igreja evangélica, assembleia, batista, presbiteriano, metodista, essa multiplicidade denominacional de confusão que existe no nosso meio, porque quanto mais denominação, mais confusão tem. Nós precisamos sempre ser da igreja do andar de cima, porque a igreja do andar de cima está livre da denominação, apesar de estar nela. Essa igreja enxerga longe, essa igreja tem uma visão de águia, e Deus levanta o Francisco de Assis e faz uma obra extraordinária. Vem depois a ordem dos franciscanos, depois inclusive Francisco de Assis se inspira exatamente nos valdenses, que é o Pedro Valdo ou Valdésios, que tem a comunidade dos valdenses, que é uma igreja reformada antes da reforma. Depois o movimento Dei Fratelli, que é exatamente naquela ocasião, o movimento dos irmãos, depois se une os citas, e esses movimentos é exatamente a ação de Deus, é o Atos dos Apóstolos, porque os Atos dos Apóstolos, que são os atos do Espírito Santo, vão atuando na história de tal forma que quando acontece uma morte, um retrocesso, um esfriamento, o Senhor levanta os seus ícones, os seus vigilantes. Mas quando você navega na história, você vê exatamente no século I a grande mortandade, os martírios que aconteciam na igreja primitiva. Todos nós já estudamos sobre Nero, aquele desvairado, colocou fogo em Roma, distanciou-se alguns quilômetros de Roma, e quando ele tangia sua lira a respeito da destruição da cidade de Troia, Roma estava sendo incendiada, e pegou fogo em vários bairros, mas 2 bairros onde habitavam judeus e cristãos não foram incendiados. Como os cristãos naquela ocasião eram odiados, eram desprezados, eles eram chamados de raça ordinária, gentalha desprezível, inimigos do Estado, ateus, infanticidas. Eram os nomes que os incrédulos davam aos cristãos. Embora, quando os cristãos agiam, eles diziam: vejam como eles se amam, vejam como eles agem, porque a atitude dos cristãos era a atitude de homens e mulheres libertos, cheios de Deus, cheios do Espírito. Homens e mulheres que por onde passavam deixavam suas marcas. Mas existe um inimigo feroz aí fora, contra a sua alma, contra a igreja, contra aqueles que pregam, falam de Jesus. Então Nero colocou
culpa nos cristãos. E aí começa a perseguição. E aqui entra a testemunha, ser ex-testemunha. Porque para isso você tem que ter poder, você tem que ter graça, você tem que ter uma revelação do céu. Você tem que saber que a vida não termina no cemitério. E você também não tem o direito de levar para o cemitério seus dons, seus talentos, suas vocações. Alguém disse que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque lá tem escritores que nunca escreveram seus livros, poetas que nunca escreveram suas poesias, compositores que nunca entregaram para o mundo as suas músicas, cientistas que deixaram tudo na gaveta, empresários, pastores, missionários, grandes chamados, mas se impressionaram com o canto da sereia no mundo. Aí foram para o cemitério e levaram para lá, para o cemitério, dons e talentos, vocações extraordinárias que Deus deu a cada um dos seus filhos. Não exploraram os seus talentos, porque se você navegar na sua interioridade, você vai ver que é um homem extremamente capacitado, uma mulher extremamente capacitada. De repente você está na periferia dos seus dons, o dom principal você nem explorou ainda. Aí olha para o outro que teve coragem de investigar, de explorar a sua interioridade, honrar a Deus com chamados. Mas como? Você também tem capacidade, você tem talento, você tem vocação. Não leve para o cemitério o que Deus colocou em você. Você não tem o direito de deixar o mundo sem saber das riquezas que Deus lhe deu, dos talentos e das vocações. Vejam, amados irmãos, que nós precisamos entender como cristãos que a vida não termina no cemitério. A vida vai muito além do cemitério. A vida vai pós-morte. Nós sabemos disso porque recebemos a revelação. Como Paulo diz, a nossa cidade está no céu. A sua casa não é essa casa bonita. A sua riqueza não é esse tesouro que você tem lá na bolsa de valores. Não é esses bitcoins que você colecionou. Não é essas barras de ouro que você está guardando. Nada disso. O tesouro é você mesmo. É o investimento de Deus na sua vida. E esses cristãos não tinham a sua vida como preciosa, porque eram cheios do Espírito. Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, dá muito trabalho para o diabo, dá muito trabalho para o inferno, dá muito trabalho para a sociedade, porque tem um mundo à nossa volta espiritual. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos muito focados no material, no palpável. Estamos muito embriagados com a posição da ciência acabada. Você vai fazer um curso filosófico, teológico, ou então vai estudar uma ciência, qualquer outra ciência. A maioria das ciências que você vai estudar já está tudo escrito. Se você vai fazer um TCC, vai defender uma tese, você não pode pensar. Você tem que pensar segundo o fulano, ciclano, segundo. Você não tem direito. Eu lembro quando fazia filosofia, fazer um trabalho em Descartes, resolvi fazer um trabalho comigo mesmo, levei 0. Porque o professor disse, não, isso daqui foi você mesmo que pensou isso? Você tem que pensar segundo Descartes. Eu falei, mas que homem atrapalhado, né? Porque ele criou a visão do Deus enganador e eu tinha que ficar naquela história do Deus enganador. E que esse mundo é o trabalho de um Deus que inventou fazer uma coisa, mas era um Deus que enganava, e dentro desse Deus que enganava, ele colocou os seres humanos, e ele começou a entrar naquele pensamento maluco, difuso, confuso e obtuso, e foi entrando, depois entrou em crise. Mas peraí, eu existo ou não existo? Ele entrou em crise, parafuso, eu existo ou não existo? Peraí, depois ele chegou, não, peraí, eu penso, logo existo. Aí vem a frase. Então, você tem que fazer as coisas de acordo com o que os outros pensaram. Parece que você está dentro de uma bolha que não tem direito de pensar, não tem direito de buscar a ciência, a sabedoria de Deus e agir. O mundo está assim. Mas, quando nós observamos esses cristãos primitivos, eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências por causa do nome de Jesus. E diz a história que o Nero
esse desvairado, culpou os cristãos. E como havia esses rumores populares, e tinha os rumores populares também, os rumores científicos, filosóficos, eles diziam que se os cristãos querem que Deus seja Deus, que Deus seja Deus, um Deus distante, um Deus que não está nem aí com o mundo, o uno, o ser inefável, mas não o intruso. Não que Deus seja um intruso, que saiba o que você conversa em casa, que sabe o que você veste, que sabe dos seus problemas, que sabe até da comida que você come. Afinal de contas, diziam eles, ele é um Deus ou é um intruso? Mas quando eles criticavam os cristãos, eles exaltavam ainda mais o cristianismo, porque o cristianismo é Deus que participa, é Emmanuel, Deus conosco, Deus na rua, Deus na praça, Deus na noite, Deus na praia, Deus no futebol, onde quer que você estiver, Ele é Deus conosco. Por onde você passa, Deus passa contigo. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Deus na Paulista, em Copacabana, Nova York, é Deus em Jerusalém, Ele é Deus, Deus conosco. Eles não entendiam isso, e quando eles criticavam, eles exaltavam ainda mais ao cristianismo, porque no cristianismo de Atos dos Apóstolos é Deus conosco, é Deus presente. Por causa disso, Nero perseguiu os cristãos, colocou fogo nos cristãos, colocava os cristãos para serem devorados pelas feras, enfim, as coisas mais terríveis. Eu visitei o Coliseu algumas vezes, e eu gosto de ir no Coliseu para pensar um pouco nessa história tão dolorida, e no testemunho, e no sangue dos mártires. Mais próximo ao Coliseu, uns 20 quilômetros de Roma, tem um lugar chamado as Catacumbas de São Calixto. Gosto muito de ir nas Catacumbas de São Calixto, conhecido como as Catacumbas de Roma. É um cemitério subterrâneo, onde os cristãos primitivos viviam, enquanto eram perseguidos na superfície. Eles se escondiam naquele cemitério. São quilômetros e quilômetros, inclusive perigoso, a pessoa pode se perder, que são túneis e mais túneis. E você visita aquilo, pastor Emmanuel, você vai ver as inscrições dos cristãos primitivos. A marca, você vê lá o peixe que na nossa língua, se você traduz, é ictus, Jesus Cristo, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Vou falar em português, que é melhor. E isso era um código secreto, quando você olhava para o peixe, ali estava Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. O peixe, na simbologia cristã, antecede a cruz, embora a cruz aconteceu antes, mas como símbolo era o peixe, que é o símbolo do cristianismo. A primeira palavra é o que parece um X no português, que é exatamente essa expressão de Jesus, o Cristo. Portanto, ali eles davam o seu testemunho, a própria história, a própria parede. Meu Deus, é isso mesmo. O relógio, pastor, glória a Deus. Eu vou já encerrar, porque eu acabei me embriagando aqui com a história. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, seria esse testemunho. E os cristãos, quando eram acusados, caminhavam para a morte, cantando um cântico a Cristo como Deus. Pois eu tenho a história da felicidade, que eu coloquei a mão lá, eu vi a própria história dela nas catacumbas de Roma, que ela foi ameaçada de morte, de martírio, porque ela era cristã. Ser cristão naquela ocasião era um crime, era o fato de você estar prestes a caminhar para a morte. E ela foi ameaçada pelo imperador e disse: olha, tem misericórdia de ti mesmo, você tem 7 filhos, era viúva, senão você vai morrer, seus filhos vão passar pela morte. Ela olhou para o emissário do imperador e disse: viva, eu te vencerei, e se você me matar, na minha morte, vencer-te ainda mais. Aleluia. Morreu ela e os seus 7 filhos, mas ela não negou o nome de Jesus. Então veja que isso aqui é ser testemunho. É por isso que quando nós
chegamos aqui no capítulo 2, versículo 12, quando veio o Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja, que estava reunida em Jerusalém. Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido de poder. Quando veio o poder do Espírito ali, e eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E naquela ocasião, como existia mais, as nações do mundo inteiro estavam em Jerusalém, mas os discípulos não conheciam as línguas das nações. Então veio a glossolalia, que é o poder de falar em línguas, através do Espírito Santo, mas falar a variedade de línguas, embora falassem línguas devocionais, como se fala nas igrejas, mas eles falavam a glossolalia, que é a variedade de línguas. O Espírito Santo veio e eles começaram a falar das grandezas de Deus. Pessoas simples, que talvez não sabiam a cultura dos homens, mas tinha a cultura do céu, a graça de Deus, a revelação de Deus, a presença de Deus em suas vidas. Pregavam a respeito das grandezas de Deus. Isso aqui é avivamento. Atos dos Apóstolos é isso. É você levar o Evangelho de Jesus no poder do Espírito. É você levar o Evangelho de Jesus realizando os milagres que só Ele pode fazer. Por onde passa um crente cheio do Espírito, acontecem milagres. E o grande milagre aconteceu naquela ocasião, que atraiu um grupo de pessoas que queriam saber mais. Eles perguntavam uns para os outros: o que quer isto dizer? Porque o poder do Espírito foi tão maravilhoso, tão extraordinário, que gerou neles a sede. Mas um outro grupo se levantou para criticar e dizia: eles estão embriagados. Porque esse grupo da perseguição, esse grupo da crítica, esse grupo que vai se levantar contra a sua fé, contra o seu cristianismo, contra a igreja, nunca vai deixar de existir. Mas aquele grupo que quer saber mais, por causa da presença do Espírito, vai perguntar: eu quero saber mais a respeito do teu Cristo. Então veja bem, sereis testemunho em Jerusalém. Jerusalém é a sua casa, é a sua rua, é o seu bairro, é a sua cidade. Em Jerusalém, como também em toda a Judéia, que é o estado Judéia, e Samaria, que é uma coisa mais distante. Samaria está dentro da Judéia, mas Jesus fez questão de falar Samaria, porque Samaria é aquela pessoa desprezada, rejeitada. É como hoje a Cracolândia. Quem quer passar na Cracolândia? Os samaritanos eram rejeitados, como os prostitutos, as prostitutas, essa gente que ninguém dá a mínima por eles, querem distância, ou então que eles morram logo e se acabam, porque se quisesse fazer alguma coisa, o governo faria alguma coisa. Parece que agora eles estão fazendo alguma coisa com a Cracolândia. É a Samaria. Todos nós temos uma Samaria. Talvez a Samaria seja o seu filho dentro da sua casa, ou a sua família, vizinhos. Mas Jesus fez questão de citar Samaria, porque com o poder do Espírito na nossa vida, nós temos condições de entrar em Samaria. Nós temos condições de repreender o diabo, o capeta, o pai dele, a mãe dele, o neto dele. Nós temos condições de realizar milagres em nome de Jesus. Aí eles perguntaram: o que é isso dizer? É o poder de Deus na minha e na sua vida. Então, irmãos, como eu não tenho mais tempo e eu estou embriagado, porque esse livro acende um farol na nossa vida, na nossa alma. Vocês estudaram exaustivamente o livro. O Espírito de Deus continuará a trabalhar em vossos corações, em vossas vidas. Mas para isso é necessário que a nossa vida esteja cheia de fogo. Conta-se uma história que tinha uma igreja em uma cidade pequena. Ali estava uma igrejinha, e os crentes daquela igreja eram frios espiritualmente. Eles iam para a igreja, apenas praticavam uma religiosidade. E do lado da igreja morava um ateu. O ateu nunca quis saber de igreja. Mas um dia aconteceu um acidente com a igreja. A igreja pegou fogo.
pega fogo em algum lugar na cidade pequena, vocês sabem como é. Vai o vizinho, vai com lata de água, vai com mangueira. E os crentes também tentando apagar o fogo da igreja. E de repente, uma fiel frequentadora da igreja olhou e viu o ateu lá, ajudando a apagar o fogo da igreja. E ela olhou para o ateu e disse: mas o senhor na igreja? Nunca vi o senhor aqui. Disse: mas também a igreja nunca pegou fogo. Então, quando a igreja pega fogo, as pessoas são atraídas, as vidas são atraídas, os bichos saem, mas o fogo vem e a glória de Deus vem sobre a nossa vida. Deus abençoe as vossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Que o Senhor continue falando em vossos corações. Retorna a palavra ao pastor. Gostinho quero mais, né, irmãos? Oh, glória a Jesus. Pastor Ross, ele aqui para fazer uma palestra para nós na manhã, né? Com toda a igreja, para que a gente pudesse então se alimentar desse pão. Porque a gente convida pregador, mas não é todo mundo que tem, todos os pregadores que tem, cada um tem a sua limitação, mas cada um Deus usa como Ele quer, né? E o pastor Ross, Deus abençoe o senhor, pastor. Deus abençoe, em nome de Jesus. O nome do senhor pastor pode falar do Emanuel, viu? Pastor Manuel lá no Milaninho convidou a igreja lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, estamos finalizando. Deus abençoe o pastor Gilson ali, que gravou aí tudinho que aconteceu, o Marcos, né? Deus abençoe vocês, a todos os irmãos essa noite, em nome de Jesus. Irmão, nós queremos aqui fazer algo, né, que nós estávamos já para fazer. Queria convidar aqui o nosso irmão Cristiano, a sua digníssima esposa. Nós vamos aqui apresentar uma criança, né, irmãos? Após a apresentação, aí o nosso irmão Faustino vai trazer os anúncios finais, e que é a programação da igreja, e depois também, irmãos, nós estaremos abençoando com o nosso pastor Faustino, os irmãos em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória. Glória a Deus. Esse é o nosso irmão Cristiano subir aqui. Irmãos,